Olá, meus irmãos, família Gideões, que está espalhado pelos recantos desse Brasil. Família Gideões do Rio Grande do Sul, aqui Ministério de Pelotas. Um abraço a todos os nossos irmãos ouvintes aqui da cidade de Candelária, onde nós estamos por aqui juntamente com o nosso irmão Tiago. Nessa tarde nós vamos abordar alguns assuntos, anunciar os anúncios da obra do Senhor, né? E fazer uma oração fervorosa a todos aqueles que nos acompanharem, irmão Tiago, até daqui a pouquinho mais. Eu sei que live é muito pouca gente, às vezes, que tem paciência para escutar um pouquinho mais, né? O povo só dá aquela passada assim no telefone, mas, né, nós temos fazendo a nossa parte, fazendo a obra de Deus, tá? Meu forte abraço a todos os irmãos, as nossas congregações aqui da cidade de Candelária. Meu abraço a Marilene, bairro Marilene, bairro Evaldo Praz, também lá, Botucaraí. Que Deus abençoe cada um com seu líder, juntamente com seus irmãos aí que congregam, né, nas congregações. Um forte abraço a todos, dizendo que os nossos anúncios é amanhã. Amanhã, Tiago, nós vamos ter uma grande reunião do Ministério, né? Ali em Santa Cruz do Sul, grande reunião regional. Meu abraço a todos os nossos irmãos, obreiros, amigos, pastores aí, né, que vão estar presentes, presbíteros, evangelistas, missionários e todos aqueles que fazem a obra do Senhor aí na regional, tá? Que Deus abençoe a todos. Meus amados, nós vamos então passar aqui ouvir a saudação pelo nosso irmão, né? Nosso irmão Tiago, que também está junto conosco. Sempre lembrando, né, que essa live é oferecimento aqui do estúdio do Mano, né? Mano Estúdio, né? Produções de áudio e vídeo. Que Deus abençoe o Mano, né, que sempre também está interessado em fazer alguma coisa para o reino de Deus, né? Que Deus abençoe a todos. E vamos ver a nossa saudação. Pode ser, irmão Tiago? Paz, Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E quero pedir um pouquinho da atenção dos irmãos e paciência, que hoje vamos trazer uma palavra muito abençoada, que se encontra no livro de Mateus. Então é isso, meu pastor. Então... E hoje nós vamos tratar sobre as parábolas, né, irmão Tiago? Isso mesmo. Jesus usava de parábolas. Parábola é um recurso literário que ele falava sobre diversos assuntos para poder arremessar um pouquinho mais a mente humana, para entender as questões espirituais dos seres humanos, né? Então ele usava parábolas. Em especial hoje, nós vamos ver sobre a parábola do semeador, é isso? Amém. Né? Palavra do semeador. Olha só, né? Então essa parábola é bem evangelística, bem missionária. Um abraço aos nossos missionários. De vez em quando eu observo que tem alguns missionários que acompanham as lives, né, que é feita por aqui, né? Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos do Paraguai, Carlinhos, pastor Carlos, todos os pastores aí dessa região, dessa grande região aí do Paraguai, nossa irmã Blanca lá do Equador, né, que sempre dá o seu joinha, seu ok quando observa, né, nos Face. Enfim, a gente procura repartir aí entre Facebook, entre Instagram, entre WhatsApp, enfim, todas as meios de comunicação, né? É uma benção também para a comunicação do Evangelho de Jesus Cristo, né? Estúdio Manos Produções aqui, né, a serviço de Deus. Que Deus abençoe a todos. Pode ler então, irmão. Muito bem, meus irmãos. Então, por quem tem sua Bíblia aí, meia mão, então vamos ler então o seguinte. Mateus, capítulo de número 13 e o verso de número 1. Mateus se encontra antes de Malaquias, depois de Malaquias e antes de Marcos. Mateus, Marcos e Lucas e antes de Malaquias. A palavra de Deus, a Bíblia está dividida, né? Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, né? Depois vem o tempo dos juízes, então os juízes,
Depois vem o tempo dos profetas maiores, profetas menores, né? Temos também a repartição dos livros poéticos, né? Que é Eclesiastes, Provérbios, né? Salmos, né? Depois aí vem os evangelhos. Terminando os profetas menores, aí vem os evangelhos, que é segundo o nosso irmão Tiago, né? E hoje nós vamos escolher o capítulo 13, irmão Tiago. Capítulo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, queimou-a. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Que maravilha, até aqui, né, irmão Tiago? Aqui Jesus falou do semeador, que saiu a semear, a semente, o que será que seria, né? E a terra, porque eu vejo aqui ao pé do caminho, em pedregais e entre espinhos, mas aí caiu na terra boa também. Caiu na terra boa. E aonde está a interpretação do texto? A Bíblia se interpreta ela mesma. O apóstolo Pedro sempre alertando, né, nas suas cartas aos irmãos da igreja da Ásia Menor, naquela época, muito tempo, nós temos que navegar na história, minha gente, né? Ele alertava já que a interpretação bíblica não é de particular interpretação de cada um. A Bíblia se interpreta ela mesma, então imagine o cuidado que temos quando vamos, né, falar sobre uma parábola que Jesus estava contando, porque tem uma essência que não pode ser alterada. O que Jesus queria dizer com semeador, com semente e com tipos de solo que cai, né? Então a própria Bíblia interpreta, né? Estaria onde, irmão? Irmão Tiago, ali a interpretação de cada um dos solos, o que seria o solo, o que seria a semente. O senhor pode ler ali onde que está o versículo, né? Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: Por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque vós outros é dado conhecer os ministérios do reino do céu, mas aqueles que não lhes é isso concedido, pois ao que tem lhe dará e terá uma abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, entendem, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías. O que seria que Jesus estava querendo dizer com esse negócio? Aquele que não tem, ainda o pouco que tem lhe será tirado. Jesus estava aqui, amigo, né, falando algumas verdades profundas, mas Jesus era muito carismático e querido. Jesus não era grotesco, Jesus era muito afável nas suas palavras. Por isso que ele está falando sobre verdades tão fortes, mas está levando mais fracos. O que Jesus está dizendo aqui que a vida é dura para quem é mole. E Deus não nos tratará como coitadinhos. Nós temos o poder do intelecto, o poder do sentimento e o poder, né, da vontade. Então, às vezes a gente gosta de dar uma de coitadinho, não é? Mas Jesus disse: pois olha, não é assim que funciona. Nós temos que forcejar, se esforçar. Porque às vezes até aquele que não tem nada, que se faz de coitadinho, pois até isso vai ser lhe tirado. Então, Deus é onisciente, temos que respeitar a onisciência, onipresença e onipotência de Deus. O que mais que diz aí? Agora vamos ver o significado da semente, da terra, o que significava, né? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Isso, pode continuar. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para que não suceder que vejam com os olhos.
Mas Jesus tratando da hipocrisia, do fingimento da turma, né? Está tratando aqui fortemente, né? E sempre lembrando, a semente é a palavra, a terra somos nós, o tipo de solo. Eu quero fazer uma pergunta nessa tarde. Que tipo de terra, que tipo de solos somos nós, que caiu a semente em nosso coração? Tem até um louvor que diz assim: a palavra de Deus é a semente. Quando eu era criança, cantava assim: vai caindo, caindo, caindo. E quando alguém vai pensar que está morta, vai nascendo, crescendo e brotando, ou brotando, nascendo e crescendo, né? O que mais que diz ali? Então vamos lá. Bem-aventurado, porém, os olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvir, e não ouviram. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Ok, agora Jesus aqui estava falando que essas verdades eternas é o que vai nos dar a graça de sermos salvos e conquistarmos a salvação. Jesus está falando ali que ele estava presente, falando e ensinando, coisa que muitos gostariam de ouvir, né? Eu me lembro de um país que alguns missionários chegaram e levaram a Bíblia, onde não tinha a palavra de Deus. Mas o povo aceitou com a sede. E às vezes, aonde tem tanta liberdade, com tantas Bíblias, às vezes não se dá o valor, né? A palavra de Deus é a semente. O bom semeador, né, são aqueles que estão semeando a palavra. O tipo de solo é aquelas pessoas que recebem. Alguns, como diz a palavra, né, é o pé do caminho, né? E quando a semente cai ao pé do caminho, vem as aves e arrebata a semente e não nasce, não cresce, e, né, não brota, né? Outro tipo de pessoas que ouvem a palavra, né, são tipo aquelas que caem nos pedregais, onde não tem terra bastante, então não vai com profundidade e fica por ali, daqui a pouco seca, vem um sol, né, caiu no meio dos pedregais. E o terceiro tipo de solo, então, entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, né? Existem, por exemplo, pessoas que até ouvem a palavra, mas ficam sufocados e sufocam, né, a palavra de Deus, e a palavra de Deus acaba por não ter efeito. Eu me lembro, o apóstolo Paulo dizia assim: orai, irmãos, para que a palavra do Senhor tenha livre curso em vossos corações, né? Então entendemos. Mas graças a Deus que tem o último tipo de solo, que é quando o agricultor planta semente em terra boa. E ali ainda vem uma chuva seródia, né? E ali começa então a brotar a semente. E até que nasce e vai, se transforma numa árvore frondosa e depois traz magníficos frutos, né? Quem não gosta de chegar embaixo de uma laranjeira e de uma boa bergamoteira, né, e de uma macieira que tem fruto para se colher? Eu me lembro, Jesus um dia olhou para uma figueira e disse: figueira brava que não dá fruto, figueira que não dá fruto, corta e lança no fogo. Aí eles sempre ficaram apavorados, porque Jesus não costumava a ser ríspido demasiadamente. Ele era ríspido, né, num equilíbrio com o povo. Jesus não era demasiadamente truculento todo momento, não. Só às vezes quando havia uma necessidade que muita gente não estava querendo entender. Então ele formava algumas parábolas para que as pessoas pudessem entender, né? Para que as pessoas pudessem ter senso crítico. Você conhece alguém que não tem senso crítico? Tipo assim, que não tem citocol, né? Não tem assim, cifraga, né? E aí então, às vezes, né, Jesus ia até a última instância do limite psicológico, quando não tinha mais jeito, então Jesus tinha que ser truculento. Como hoje nos nossos dias, né? Muitos não parece que não entende, se a pessoa não for bem esclarecido e ríspido e
como é que vamos dizer assim, bem sucinto, né? Às vezes a pessoa quer ir falando meio assim, tipo por parábolas, né? Mas não funciona, já viu isso? Então isso é o que acontecia, mas glória a Deus, Jesus não se acovardou. Mataram ele por quê? Justamente por eles, né, ser alguém da verdade. E quer ver quando a turma se tapou de nojo? Quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que não é caminho é beco, logo vai deixar decepcionado. O que não é caminho é atalho. Eita, como nós gostamos de um atalho. Eita, tá lá a rua. Não, mas tem um atalho que vai me ajudar. Eu vou gastar 5 minutos mesmo. Vai pro atalho. No atalho tem ladrão. No atalho tem escorpião lá escondido no meio da... tem aquelas aranhas venenosas. Mas sem falar nas serpentes do atalho. Ó, umas cobras terríveis e venenosas que existe, né? Pois é, mas o ser humano parece que gosta de um atalho. Jesus disse, eu sou o caminho. O que não é caminho é beco, é atalho. Depois ele disse, eu sou a verdade. O que não é verdade é mentira, é hipocrisia, é fingimento. E depois ele disse, eu sou a vida. E deixou-se morrer, mataram ele, morreu. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou para que nós pudéssemos ter fé e crer nas verdades eternas, que nós até muitas vezes achamos que é verdade, mas se vivemos como se isso não fosse verdade. Meu Deus! Mas vamos cantar aquele louvor assim para dar uma, no nosso podcast, e depois, nós vamos passar mais um momento para o nosso irmão, amado irmão Tiago, que também estará fazendo uma oração. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, por tudo que fizeste a mim. Com seu sangue lavou-me, com poder libertou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Ok, minha gente, se você ainda está conosco, está observando a live aí, nós vamos agora ouvir o Tiago, ele já fará uma oração e até a semana que vem, se Deus quiser, né, Tiago? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua poderosa presença, Senhor, eu coloco essa nossa live, Senhor. É verdade. Alcança, Senhor, todas as vidas que irão nos assistir, meu Todos Pai. Aqueles, Senhor, e que possamos sentir muito mais a Tua presença, meu Deus. E que o Senhor possa levar a bênção através desta mensagem a todas as casas, aos missionários, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. E te peço, Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos dê um final de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, minha gente. Um forte abraço a todos aí. Que Deus abençoe. E estaremos amanhã numa grande reunião lá com o pastor Maico, Santa Cruz. E depois, no domingo de manhã, não esquecendo, Escola Bíblica, jejum, oração e busca pelo Espírito Santo nesse domingo pela manhã e domingo à noite um grande culto na sede aqui, Assembleia de Deus de Gideões em Candelária, Ministério de Pelotas. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.